Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Wesley e hoje nós vamos contar um resumo aqui da história da Bíblia, tá? Então, como assim um resumo da história da Bíblia? Preste atenção. Nós vamos entender quais são os propósitos de Deus, né, para a humanidade em geral, porque a Bíblia ela foi escrita para o ser humano. A Bíblia não foi escrita para anjos, não é? Para criaturas espirituais. Ela foi escrita para o ser humano. Entendeu? Então, hoje eu vou explicar para você aqui um resumo da Bíblia para vocês. O que aconteceu lá no começo e o que vai acontecer no futuro. E para eu contar esse resumo, obviamente que eu não vou usar Gênesis até Apocalipse, tá? O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar as criações, principalmente, do começo até o que vai acontecer no futuro, tá? Então, de acordo com a Bíblia, quem é o Deus Todo-Poderoso que nunca nasceu, mas sempre existiu? Este Deus é o tetragrama, é o Yud He Vav He, é o serei aquele que serei, ou, se você traduzir para o português, né, um dos nomes aceitáveis é Jeová, tá bom? Onde nós vemos isso? Aqui em Salmos, capítulo 90, versículo 2, fala o seguinte sobre Jeová, ó. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então nós vemos claramente aqui que o único Deus que não teve princípio foi Jeová, tá certo? Então, o único Deus que não teve princípio foi Jeová. Ah, mas e Jesus? Nós vamos ver aqui na Bíblia que Jesus, ele foi a primeira criação de Deus, tá? Então, lembrando que eu vou começar a contar aqui para vocês os acontecimentos de forma cronológica, ok? Então, primeiramente, alguém que está além do tempo, que não tem tempo, tá? É o próprio Jeová. Então, Jeová, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o único Deus verdadeiro, ele é o Deus que está aqui, ó, em Salmos 83, 18, ó, Salmos, capítulo 83, versículo 18. Salmos 83, 18. Essa canetinha não tá legal. Fala assim, ó, e reconhecerão que só tu, cujo nome é, aqui tá Senhor, mas é Jeová, tá? Infelizmente, a Almeida, ela retirou o nome de Deus da Bíblia, né? Que o nome é Jeová, ou Yehová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, quem é o Altíssimo sobre toda a terra? É Jeová. Então, ele foi o Deus, ele é o nosso Deus, ele é o único Deus a ser adorado, ele é o único Deus eterno, que não tem princípio e não terá fim, ok? Este é Jeová. Qual foi a primeira criação de Jeová? Jesus, exatamente. Então, Jeová, em um determinado momento, né, ele estava sozinho em seu plano espiritual. Então, Jeová era só ele. E aí, o que aconteceu? Jeová, ele criou Jesus Cristo, tá? Quando isso aconteceu? Nós não sabemos. Mas tudo indica que foi há bilhões e bilhões de anos atrás. Por que indica isso? Porque os próprios cientistas dizem que o universo ele tem uma média de 14,3 bilhões de anos, né? De acordo com as pesquisas aí dos cientistas, o universo ele tem 14,3 bilhões de anos. Então, obviamente, se Jesus ele foi a primeira criação antes de criar o universo e tudo mais, Jesus ele já estava com o Pai antes do universo ser criado, tá? Então, Jesus ele foi criado há bilhões e bilhões de anos, pode ser até trilhões, tá? Nós não temos uma data, mas o que nós sabemos enfaticamente é que Jesus ele foi a primeira criação de Deus. Quais são os textos que corroboram para essa afirmação? Primeiro texto que eu quero mostrar para vocês é Provérbios 8, 22. Aqui está falando da sabedoria, só que aqui a grande maioria dos teólogos deixam claro que está falando de Jesus Cristo, tá? Então aqui, Jeová, né? Jeová me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Então Jesus Cristo,
ele foi criado por Jeová. Ele foi a primeira criação de Jeová, tá certo? E depois que Jeová criou Jesus Cristo, por meio de Jesus, Jesus foi o executor, tá? Ele não é o criador, ele é o executor. Nós vemos aqui, eu tô com a Bíblia de Jerusalém aberta agora, que é a Bíblia católica. Yahvé me criou primícias de sua obra, de seus feitos mais antigos. Quando você lê no versículo 30, fala assim, ó: eu estava junto com ele como mestre de obras. Eu era o seu encanto todos os dias, todo o tempo brincava em sua presença. Então, claro que isso aqui é uma linguagem poética, mas está se referindo a Jesus. E Jesus Cristo, ele foi o mestre de obras de Jeová. Não é à toa que a Bíblia fala que por meio de Cristo todas as outras coisas foram criadas. Aonde está escrito isso? Eu vou pegar a Bíblia Peshitta aqui. Só um momentinho. Ó, se você ler, olha que interessante, se você ler Provérbios 8, 22 e 30 e comparar com Colossenses 1,15, você vai ver que tem uma singularidade aqui, tá? Colossenses 1,15, ó, deixa eu mostrar para vocês. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, deixa eu abrir aqui a Bíblia para vocês, só um minutinho. Eu me perco, a gente costuma tanto ficar vendo Bíblia na internet, no aplicativo, que a hora que é para pegar e abrir a Bíblia mesmo, eu acabo me perdendo aqui. A gente perde o costume, né? Mas está aqui no final, Filipenses, Colossenses, ó. Colossenses, ó, Bíblia Peshitta, não é Bíblia das Testemunhas de Jeová. Capítulo 1, versículo 15, fala assim, ó: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as criações. Então nós vemos aqui claramente que Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. O que é a imagem? Ele foi feito a imagem e semelhança de Jeová, tá? Ele é o primogênito de toda a criação. Gente, os trinitários vão dizer que primogênito aqui é de primazia, que ele é o primeiro, ele é o mais importante. Mesmo que fosse isso, ele é o mais importante de toda a criação, ele faz parte da criação. Então, Jeová não tem princípio, Jeová criou Jesus Cristo. E aí fala aqui, ó, por meio dele quem? De Jesus, todas as coisas foram criadas. Ó, é por meio, tá? Jesus é o meio de criação, Jesus não é o criador. Então, o que aconteceu, resumindo aqui, ó? Todas as coisas foram criadas, tanto as que estão nos céus. O que são as coisas que estão nos céus? Os anjos. Então, por meio de Jesus, Jeová criou todos os seres celestiais. Os anjos, os serafins, querubins, os anjos que são chamados só de anjos mesmo, né? Todos eles. E a Bíblia diz que existem miríades de miríades de miríades. Então, existem bilhões e bilhões de anjos, gente. Existem muito anjo, tá? Muitos seres espirituais. E todos eles foram criados por meio de Jesus, tá certo? Ó, todas as coisas foram criadas por meio dele, tá? Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Tudo que é visível, tudo que é invisível, sejam tronos ou domínios ou principados ou poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por que para ele? Porque ele é o herdeiro, tá certo? Como ele foi a primeira criação de Jeová, Jesus Cristo é o herdeiro. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o filho mais amado. Não que Jeová não ama os outros, tá? Mas Jesus, ele é o filho unigênito. O que é unigênito? Único gerado por Jeová. Como assim ele é o único gerado por Jeová? Entenda o seguinte, pessoal. Jeová, ele criou Jesus Cristo. E depois, por meio de Jesus, Jesus executou a criação. Então, lembra daquele texto de Gênesis que fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Jesus estava com o Pai estava mandando ali e Jesus executando. Entendeu? Então, Jesus Cristo, ele criou, vamos dizer assim, ele executou as obras de Jeová. Tá certo? O Criador é Jeová, ok? Ó, ele é antes de todas as coisas. Por que ele é antes de todas as coisas? Porque ele é o primogênito de toda a criação. Então, primeiro foi criado ele,
por meio dele foram criadas todas as outras coisas. Ó, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas por ele existem. Aí aqui fala que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, que é outro assunto, já não vou entrar nesse assunto aqui, que já não diz respeito à questão do resumo da Bíblia que eu estou dando para vocês. Então, como eu disse, Jeová é o criador do universo. Jeová é o criador principal. Ele é o que nunca nasceu, ele sempre existiu. A primeira criação de Jeová foi Jesus. Jesus é o Logos, Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, como está aqui em João capítulo 1, versículo 1, tá certo? Aqui em João capítulo 1 fala assim, ó, em princípio, ou no princípio, era o Verbo. No princípio do quê, gente? No princípio da criação. Então, no princípio da criação, Jesus era a palavra, era o Verbo, era o Logos. E o Verbo estava junto de Deus. Então, nós vemos que Jesus estava junto de Jeová. Olha que interessante, um texto tão utilizado pelos trinitários e tão mal interpretado, tá? Jesus, ele estava junto de Deus. Se ele estava junto de Deus, ele não pode ser o mesmo Deus. Ele era outro Deus. Ah, mas então tem dois deuses? Lembre-se, Deus igual a Jeová não existe, mas o título Deus, o adjetivo Deus, é dado para outros. Por quê? Porque a palavra Deus representa alguém com poder e autoridade. Tá bom? E o verbo era Deus ou o verbo era um Deus. Então, Jesus, ele estava com e ele era um Deus, só que ele estava com Deus. É interessante, pessoal, que olha que legal, vou mostrar um negócio para vocês aqui. Como eu disse, o tema da live hoje não é Trindade, mas eu preciso explicar isso aqui para vocês entenderem, tá? Esse texto que fala que o verbo era Deus está mal traduzido na maioria das Bíblias. Por quê? Eu tô com um livro aqui, ó, que se chama assim, ó. Exato, Rebeca. Jesus é um Deus, tá? Ou um ser divino, tá certo? Por quê? Porque ele não é o próprio Deus com quem ele estava. Rebeca, vamos entender o seguinte, ó. Se Jesus estava com Deus, ali não está falando que Jesus estava com o Pai, a primeira pessoa da Trindade. Ele está falando que Jesus estava com Deus. Quem é o Deus que Jesus estava? É Jeová, é o Pai, ok? E ele era um Deus, essa é a melhor tradução, ou um ser divino. Eu tô com um livro aqui de um evangélico, Noções do Grego Bíblico, Gramática Fundamental de Lourenço Steno Rega e Johannes Bergman. E aqui ele explicando sobre João capítulo 1, falando sobre artigo definido, indefinido, porque no grego não existe a palavra existe uma camiseta, entendeu? Então, quando que tem que pôr? Quando o contexto exigir. Ó, aqui na página 342 do livro Noções do Grego Bíblico, fala assim, ó, presta atenção. O artigo grego já foi introduzido, né, aqui falando sobre isso, onde também foi apresentada a sua flexão. Lembramos que, em geral, o artigo, gente, é o Deus, a bicicleta, o anjo, isso é artigo definido, tá? O que é artigo definido e o que é artigo indefinido? Artigo indefinido seria um Deus, um homem, um profeta. A palavra na Bíblia, sem ser numeral, não existe no grego, tá certo? O artigo torna definido, indefinida, um certo substantivo, enquanto que sua ausência enfatiza mais a essência, qualidade ou natureza. Eu sei que tá difícil aqui, eu não vou entrar muito em detalhe, gente, mas ó, só para vocês entenderem aqui, ó. Exemplo, Hologos, né? Aqui tá falando sobre João capítulo 1, versículo 1. A palavra estava com Deus, ó, com a pessoa de Deus, e a palavra era Deus, ó, de natureza ou essência divina. Então, a melhor tradução para João 1:1 é a palavra era divina, ou a palavra era um Deus, tá? Então, eu não vou nem abrir Bíblia Tradução do Novo Mundo, ela está certa, tá? A palavra era um Deus, porque Jesus não é o próprio Deus com quem ele estava. Mas eu vou abrir um dicionário bíblico aqui de John L. Mackenzie, um católico, e olha que
A Trindade veio do catolicismo, né? Ó, dicionário bíblico, ó, John L. Mackenzie, editora Paulus, que é editora católica, falando sobre a palavra Deus, ó. Tá aqui, ó, a palavra Deus, ó, dicionário falando sobre Deus. E aqui eu marquei para vocês, ó. Nas palavras de Jesus e na maioria do restante do Novo Testamento, o Deus de Israel, Roteós, o Deus, é o Pai de Jesus. Por essa razão, o título Roteós, que é o Deus com artigo definido, que designa o Pai como uma realidade pessoal, não é aplicado no Novo Testamento ao próprio Jesus. Jesus é o Filho de Deus, de Roteós. Essa é uma questão de uso e não de norma. E o substantivo, que é Deus, é aplicado a Jesus algumas vezes. João capítulo 1, versículo 1 deveria ser rigorosamente traduzido, ó, a palavra estava com o Deus e a palavra era um ser divino. Tá vendo aqui? A palavra era um ser divino. Então nós vemos que Jesus, ele estava com Deus no princípio e ele era um ser divino também. Ele tinha forma de Deus, só que ele não era o próprio Deus. E por meio de Jesus foram criadas todas as outras coisas, tá? E o que se engloba na criação aqui que eu falei? Os anjos, a terra, os animais e os homens. Entendeu? Todos esses fazem parte da criação. Olha só que interessante, ó. Presta atenção. Aqui em Judas, capítulo 1, que só tem um capítulo Judas, né? Versículo 6, fala o seguinte, ó. Ó. E os anjos que não mantiveram sua posição original. Como assim não mantiveram sua posição original? De ficar no céu. Mas abandonaram sua própria morada correta, ele reservou em correntes eternas e em densa escuridão para o julgamento do grande dia. Então, qual era a posição original dos anjos? Era estar no céu, era viver obedecendo a Jeová. Só que eles não mantiveram essa posição. Deus criou a terra e tudo que há, tá certo? Culminando com a criação do homem e da mulher, né, à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27, lá Jeová estava falando com Jesus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Muitas pessoas usam esse texto até, né, para dizer assim, mas com quem que Jeová, se Deus é um só, com quem que ele estava falando? Por que está no plural, façamos? Eu já expliquei. Porque Jeová estava criando com Jesus. Jeová criava e Jesus executava. Jesus é o primogênito de toda a criação, ele é o mestre de obras. E aí que entra o ponto, gente. Depois que Jeová criou tudo, então ele criou Jesus primeiro, depois os anjos, os céus, a terra, os animais, o ser humano, por meio de Jesus. Aí entrou o ponto. Aí que entrou o ponto. Qual é o ponto? A queda de Adão, Satanás e o pecado. Por que que isso aconteceu? Vamos ver Gênesis. Vamos lá em Gênesis agora, tá? Capítulo 3. Vamos lá, em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Eu não vou ler tudo, tá? Mas fala assim, ó. A serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim ela disse à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então, olha que interessante, Satanás astuto, Satanás já tinha culminado um desejo de ser adorado, de governar, de ser mais do que ele deveria ser, não é? Ele começou a criar esse desejo, né, esse orgulho dentro dele de querer ser mais do que ele era, e olha que ele era um anjo poderoso no céu, tá? Só que ele queria mais. Aí ele já começou o quê? A querer introduzir o erro dentro de Eva. Então ele já falou uma mentira aqui, né? Fez uma pergunta, foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então falou, nossa, que Deus mau, né? Então ele não deixa vocês comer nada aí? Aí Eva falou, né, para a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore do que está no meio do jardim, Deus disse, não comam dele, não nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Isso, eu sou testemunho de Jeová, Rodrigo. Aí, pessoal, olha que interessante. O que Satanás ele falou? Ele falou assim, ó. Então a serpente disse à mulher, vocês certamente não morrerão. Esta aqui, gente,
foi a primeira mentira contada por alguém no planeta, no universo. Satanás foi o primeiro mentiroso. Ele foi assassino e mentiroso. Porque por causa da mentira nele, culminou na morte do ser humano. E por causa das desobediências também. Então, essa mentira aqui de Satanás, ele sustenta até hoje. Por quê? Porque ele diz que as pessoas não morrem. Ele diz que as pessoas continuam vivas após a morte. Entendeu? Entendeu? Ó, agora que entra o ponto, ó. Pois Deus sabe que no mesmo dia em que comerem dele, comerem do fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Pessoal, lembra que eu falei o que significa a palavra Deus? O que significa a palavra Deus? A palavra Deus, Elohim, representa alguém com poder e autoridade. El de Elohim, é um cajado no panteão cananeu, na pictografia, é um cajado, tá certo? Que representa autoridade, e a cabeça de um touro, que significa poder. Quando Satanás falou para Eva que quando eles comessem do fruto, eles seriam como Deus, ele estava falando a verdade ou ele estava mentindo? O que vocês acham? Quem que tá aí na live que poderia me responder? Exatamente, Alexandre, muito bem. Ele estava falando a verdade. Satanás, ele é astuto. Por que ele é astuto? Porque ele fala meias verdades. Ele mentiu falando que eles não iam morrer, só que ele falou a verdade falando que eles seriam como Deus. Em que sentido Adão e Eva seriam como Deus? Eles iriam decidir, eles teriam poder e autoridade em suas vidas. Antes de Adão e Eva comer da fruta, quem tinha poder e autoridade na vida deles? Quem que tomava decisões, as decisões mais importantes na vida deles? Hein, pessoal? Exato, Shiriral, Jeová. Jeová, aquele fruto, pessoal, lá do Jardim do Éden, ele representa, tá? Ele representa o quê? Ele representava o poder, a soberania de Jeová, o poder, a autoridade de Jeová a governar. A partir do momento que Adão e Eva comeram do fruto, eles disseram assim: nós não precisamos do Senhor para decidir o que é bom e o que é mal. Então, Satanás, ele conseguiu o que ele queria. Entendeu? E por meio disso aqui, ó, o que entrou no mundo, pessoal? O que entrou no mundo depois que Adão e Eva comeram do fruto? Exato, Adriano, o pecado. Mas, além do pecado, o que mais entrou no mundo? O que mais? O pecado entrou no mundo e, por meio do pecado, a morte. Exatamente, Cláudio. Aqui, ó, em Romanos, capítulo 5, versículo 12... fala assim, ó: eis porque, como por meio de um só homem, quem é esse homem aqui, gente? Adão. O pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que nós vemos aqui na live? Nós vemos que o ser humano, ele não foi feito para morrer. Satanás, se ele não tivesse tentado Eva lá, ou se eles não tivessem comido do fruto, Adão e Eva seriam os nossos pais, vamos dizer assim, Eles seriam o pai, principalmente Adão, ele seria o pai eterno do ser humano. No sentido de humanidade, tá? Então Adão seria nosso pai eterno. Por quê? Porque ele nunca iria morrer, e ele ia ser o pai da humanidade, dos seres humanos, ok? Mas, infelizmente, né, Adão, ele cometeu esse pecado, ele pecou, ele desobedeceu, ele deu de herança pra gente a morte, o pecado, tá certo?
Então, Satanás, gente, originalmente um anjo perfeito, presta atenção nisso. Satanás, ele não foi criado Satanás. Quando Jeová criou os anjos, ele não criou nenhum anjo mau. Ele criou um anjo perfeito. Só que este anjo perfeito, ele começou a criar dentro dele arrogância, egoísmo, orgulho e, consequentemente, ele se tornou um caluniador e um opositor. A palavra Satanás, ela significa opositor. A palavra diabo significa caluniador. Entendeu? Esse anjo que se rebelou, gente, ele não tem nome, tá? Presta atenção nisso aqui. Esse negócio de que o nome de Satanás é Lúcifer, isso é mentira, isso é uma má tradução bíblica, tá? Quando o Jerônimo lá traduziu a Bíblia do hebraico e grego para o latim, ele colocou Lúcifer lá. E quando foi traduzido do latim para o inglês ou para o alemão, continuou a palavra Lúcifer. A Lúcifer significa brilhante. Tá certo? Então, Lúcifer não é o nome de Satanás, do anjo que caiu, do anjo que se rebelou. Ok? Então, meus amigos, olha que interessante. Preste atenção. Por que que o mal surgiu? Porque Deus, ele fez a gente com a capacidade de escolha. Ok? Então, ele dá a liberdade de você servi-lo ou não. Só que, claro, que tem suas consequências. Ele não fez a gente um robozinho. Então, gente, Satanás, como eu disse, originalmente um anjo perfeito, desafiou a soberania de Deus e se tornou o governante deste mundo. Tá? Isso mesmo, ele se tornou o governante deste mundo. Vou mostrar para vocês. Muitas vezes as pessoas falam, mas quem que governa o mundo? É Deus? Não. Hoje, quem governa o mundo não é Deus. Quem governa o mundo hoje é o diabo. Tá certo? Ah, mas por que Deus não tem poder? Deus tem poder. Tá certo? Deus tem poder. Só que poder não significa a questão de autoridade. Eu vou explicar melhor para vocês daqui a pouquinho isso aqui. Vamos ler João 12:31. João, capítulo 12. Rapaz, essa canetinha aqui tá ruim, hein? João 12:31. Fala assim, ó. Ó. Agora este mundo está sendo julgado. Agora será expulso o governante deste mundo. Tá vendo? O governante deste mundo. Então o próprio Cristo disse que quem governa o mundo é Satanás. E Satanás, gente, sabe do que ele é chamado? Ele é chamado de Deus. Ele é Deus deste mundo. Ou Deus desse século. Aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala assim, ó. Entre os quais o Deus deste mundo cegou a mente dos descrentes para que não brilhe sobre eles a luz das gloriosas boas novas. Olha que interessante. Aqui mostra claramente que Satanás, ele é o governante do mundo hoje. Por quê? Porque a partir do momento em que Satanás desencaminhou Adão e Eva, o que Satanás indiretamente, ou até diretamente, tá? Ele disse para Deus. Ele falou, Deus, você, o Senhor, é o mau governante. O Senhor não sabe o que é melhor para nós. Você diz que nós temos livre-arbítrio, mas nós temos que seguir as suas orientações. Isso não é livre-arbítrio. Aí entra a questão. Além disso, o que ele acusou Deus? Falou assim, Deus, os seres humanos só servem o Senhor porque o Senhor dá tudo para eles. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Ele desafiou, ele falou, tira tudo de Jó para você ver se ele não te amaldiçoa. Então, Satanás, ele desafiou o direito de Deus governar. Ele desafiou a soberania de Deus. E como que Deus, ele iria provar que ele estava certo? Às vezes você pensa assim, pô, mas Deus precisa provar alguma coisa para alguém? Lembre-se que Deus é amor. Deus, ele tem filhos. Todos os anjos, todos, são criaturas criadas por ele. Tá? São filhos dele. E quando Satanás falou aquilo, não era só
Jeová e Satanás que estavam conversando. Todos aqueles bilhões de anjos estavam vendo aquela discussão. E muitos deles ficaram na dúvida realmente. Por que que a gente tem certeza disso? Porque a Bíblia diz que Satanás desencaminhou 1/3 dos anjos. Lá em Apocalipse fala que quando ele foi expulso do céu, 1/3 dos anjos foram expulsos com ele. Então, para você ver o quão poderoso foi a argumentação de Satanás. E o que Jeová ele fez? Fala, Lion, tudo bem? Tudo bem aí, Salsa? Um abraço. O que ele fez? Ele deu um tempo para Satanás governar a terra e para mostrar para a humanidade como é o governo que não é o dele. Porque o que Satanás ele oferece hoje? Libertinagem. Ele não oferece liberdade, ele oferece libertinagem. Você pode fazer o que você quiser, se dane os outros. Seja feliz, primeiro vem você, depois os outros. Esse é o lema do diabo, entendeu? E aí, só que qual que é o problema disso? O problema é que você machuca as outras pessoas quando você pensa assim. Você mata outras pessoas quando você pensa assim. Quando você pensa só no seu próprio desejo. Entendeu? Esse que é o grande ponto. Mas aí que entra a questão. Então, vamos resumir até agora aqui. Jeová criou Jesus, por meio de Jesus foram criadas todas as outras coisas. Surgiu a questão no Jardim do Éden, onde Satanás desafiou a soberania de Jeová. Falou, Jeová é um mau governante, você não precisa dele para fazer o que é certo e o que é errado. Você vai ser como Deus, come desse fruto que você vai decidir o que é bom para você ou não. Você acha que você precisa de alguém para decidir isso para você? Que liberdade é essa? Olha que interessante. Ele disse o que o Romero está dizendo. Religião aprisiona as pessoas. Sai disso, você não precisa de ninguém para dizer o que é bom e o que é mal. Vai tocar a tua vida do jeito que você quer, você vai ser muito mais feliz. Esse é o lema do diabo, entendeu? E aí Jeová falou, ok, vocês acham que vocês realmente sabem o que é melhor? Então tá, faz do jeito que vocês quiserem. Só que a partir desse momento, né, eu vou deixar doar o Léo. Então, eu não vou mais dar a vida eterna para vocês. Por quê? Porque a vida eterna, ela depende de mim. Eu sou o dador da vida eterna. Vocês vão ter que colher, vocês vão ter que plantar, trabalhar para colher. Então a vida começou a ser dificultada. Ah, mas por quê? Porque Deus fez? Não, porque ele deixou na mão do homem, ué. É simples. Entendeu? Tá certo? Aí entra o ponto, gente. Olha que interessante. Jeová, mesmo assim, ele amava muito a humanidade. E sempre amou a humanidade. Só que, qual foi a promessa que Jeová fez para Adão se ele comesse do fruto, gente? Quem pode me responder? Qual foi a promessa? O que Jeová afirmou? Falou, se você comer do fruto, você vai o quê? Quem pode me responder aí? Exato, Vinícius. Muito bem. Muito obrigado pela resposta. Você vai morrer. Você vai morrer. Ponto. Gente, Jeová, ele é alguém que tem duas palavras? O que vocês acham? Jeová mente? Jeová fala uma coisa e depois muda de ideia? O que vocês acham? Exato, Rebeca, Vinícius, nunca, né? Exatamente, tá? Quer ver um texto que fala isso? Números 23, 19. Vamos ler aqui, ó. Números, capítulo 23, versículo 19. Fala assim, ó. Ó. Deus não é um homem para mentir, nem um filho de homem para mudar de ideia. Quando ele diz algo, será que não faz? Quando ele fala, será que não cumpre? Tá vendo? Então, Jeová, ele prometeu, ele falou, Adão, se você comer do fruto, você vai morrer. Você vai morrer. Agora, olha que interessante, presta atenção. Se ele falou isso, ele tinha que cumprir. E até hoje nós estamos morrendo e tudo mais.
Meus amigos, aí que entra quem na história? Para nos libertar do pecado e da morte. Quem que vai falar o nome aí? Quem que entra na história? Quem que Deus providenciou para pagar a dívida de Adão? Exato, Rebeca, Ritz, Cristo. Muito bem, Mustang. Jesus, o Filho. Tá certo? Porque às vezes as pessoas perguntam, poxa vida, mas por que Jesus teve que morrer? Porque, gente, é esse ponto aqui, ó. João, capítulo 3, versículo 16. Fala o seguinte, ó. Porque Deus aqui é Jeová, amou tanto o mundo, seria a humanidade, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então, como Deus tinha prometido para o ser humano, falou, ó, se você comer do fruto, você vai morrer, ele não podia voltar atrás. Então, Deus pagou um preço muito alto para nos libertar do pecado e da morte. Qual foi o preço que ele pagou? Ver o seu filho morrendo e sofrendo. E Jesus, como um filho amoroso, obediente e que também amava o ser humano, Jesus amava o ser humano, não era só Jeová. Se você ler Provérbios aqui, 8, que está falando da sabedoria, mas aqui é óbvio que está falando de Jesus, tá? Como eu disse, aqui é uma clara referência a Cristo, da sabedoria, e ele fala assim, ó, olha só. Eu estava ao seu lado como trabalhador perito. Eu era sua maior alegria dia após dia. Alegrava-me diante dele todo o tempo. Eu me alegrava com a terra que ele criou para ser habitada. E minha maior alegria eram os filhos dos homens. Olha só, gente. Então o próprio Jesus disse, a minha maior alegria eram os filhos dos homens. Jesus tinha muito amor, muito carinho pelo ser humano. E o que aconteceu? Ele ofereceu sua vida como sacrifício para proporcionar a redenção e a oportunidade de vida eterna àqueles que exercem fé nele. Vamos ler um texto, Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. 20, 28. Diz o seguinte: assim como o filho do homem aqui é Jesus, tá? Veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Olha que interessante, né? Aqui mostra claramente que Jesus, ele deu sua vida como resgate. Eu vou explicar para vocês o que é resgate, tá? O que significa esse resgate? Vamos ler outro texto que é Romanos 6, 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Fala assim, ó. Pois o salário pago pelo pecado é a morte. Então, o salário do pecado, da desobediência a Deus é o quê? É a morte. Mas o presente, né? A palavra dádiva significa presente. Mas o presente que Deus dá é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus Cristo, ele pagou pelo pecado da humanidade. Aí, você pode se perguntar, né? Como que um homem, Jesus era um homem na terra, tá? Como que um homem pagou pelo pecado de toda a humanidade? Gente, uma pergunta clara aqui para vocês. Quantas pessoas tiveram que pecar para todos morrerem? Quem pode me responder essa pergunta? Quantas pessoas tiveram que pecar para todos morrerem? Quem foi essa pessoa? Adão. Muito bem. Então Adão pecou e todos morreram. Certo? E Jesus, aqui, ó, Adão, ele pecou, ele perdeu sua vida, né? Ele pecou. Jesus, ele pagou o pecado de quem? De Adão. Entendeu o ponto?
Então, Jesus, ele pagou pelo pecado de Adão. Então, ele zerou o jogo. Vamos dizer assim, de uma forma bem simples de entender. Jesus Cristo, gente, ele zerou o jogo para nós. Como assim zerou o jogo? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, deixa eu ver se é o 22. 15 e 22, Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos receberão vida. Todos aqui é todos que fazem a vontade de Deus, tá? Aí lá no versículo 45, fala o seguinte, presta atenção. Assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. O último Adão se tornou um espírito que dá vida. Entendeu? Então, o que acontece? Jesus Cristo, ele pagou a dívida de Adão. Consequentemente, ele pagou a dívida de toda a humanidade. Mas aí que entra o ponto, pessoal. Presta atenção numa coisa. Jesus Cristo, quando ele morreu, isso não quer dizer que, a partir de agora todo mundo vai ser salvo, pode continuar fazendo o que for, que não. Não. Tá? Não é assim. O que Jesus fez? Como eu disse, ele pagou a dívida, mas a gente continua vivendo. Ok? A gente continua vivendo. Então, para nós ganharmos a vida eterna, nós temos que fazer a vontade de Deus. A Bíblia deixa claro isso. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então, quando Jesus morreu por nós, só enfatizando para a gente continuar aqui a palestra, ele pagou a dívida, ele igualou o jogo, entendeu? Ele pagou pelo pecado de Adão. Consequentemente, ele deu esperança de vida eterna novamente para o ser humano. Olha que interessante, pessoal. Jeová prometeu para Adão, se você comer do fruto, você vai morrer. Jeová não poderia simplesmente, não, mudei de ideia, eu gosto de vocês aí, então eu vou... Esquece que eu falei. Não, Jeová não faz isso. Quando ele promete uma coisa, ele não volta atrás. Então, para que nós pudéssemos viver eternamente novamente, ele teve que pagar um preço alto. Ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então, toda aquela morte, aquele sofrimento de Jesus, era necessário para que nós pudéssemos ganhar a vida eterna. Então, quando as pessoas todo mundo, né, o líder religioso, eles falam, tem uma frase muito impactante e é verdadeira, que ele fala, Jesus morreu por você, meu irmão. Exatamente. Jesus, ele morreu por você, individualmente. Mas, você vai aceitar a morte de Jesus? Como assim aceitar a morte de Jesus? Você será grato pelo que Jesus fez? E sabe como que nós demonstramos gratidão? Obedecendo os seus mandamentos. Jesus fala, aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos, e aí o Pai está nele. Então, você quer ganhar vida eterna? Você pode, só que você tem que obedecer aos mandamentos. E os mandamentos de Jesus não são pesados. Jesus fala que a carga é leve, tá? O jugo dele é leve, entendeu? Esse é o grande ponto, tá certo? Então, nós já estamos aqui na nossa linha do tempo, obviamente eu expliquei aqui que isso é um resumo da Bíblia. Eu não estou falando de Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Davi, tudo até chegar a Jesus, os filhos, não. Eu estou explicando, mas de um contexto geral, a história da Bíblia, ok? Jeová criou Jesus, por meio de Jesus criou todas as outras coisas. O ser humano desobedeceu, Satanás se rebelou, desencaminhou anjos, Jesus veio, pagou a dívida de Adão. Ponto. Depois disso, Jesus deu uma ordem para o ser humano. Qual foi a ordem que Jesus deu para o ser humano? Dentre todas as outras, né? Ele falou isso aqui, Aqui em Mateus 24:14, ele falou o seguinte, E essas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada.
em testemunha a todas as nações e então virá o fim. Jesus falou que as boas notícias, o evangelho, a palavra evangelho significa boas novas, tá? As boas novas, as boas notícias do reino. Que reino? O reino de Deus. Por que reino de Deus? Porque hoje quem governa a terra é o diabo. Eu já expliquei isso na live. As boas novas do reino de Deus seriam pregadas. Então, quando passa uma testemunha de Jeová de porta em porta, falando sobre o reino de Deus, sobre o que Deus fará com a humanidade, o que vai acontecer com a terra, eles estão cumprindo uma profecia. Eles estão fazendo o que Jesus falou que era para ser feito. E não só o que ele falou que ia acontecer, mas ele ordenou. Ele ordenou, aqui em Mateus 28, 19, fala o seguinte, ó, Mateus 28, 19, fala assim, ó, portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, reconhecendo o Pai como Deus, o único Deus verdadeiro, e do Filho, reconhecendo Jesus como alguém que morreu por nós, e do Espírito Santo. Espírito Santo, a força que nos orienta, ok? Ensinando-as a obedecer todas as coisas que lhes ordenei. Então Jesus Cristo, ele falou, vão, você que é meu seguidor, você que me obedece, vão, façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer todas as coisas que lhes ordenei. E sabe o que é interessante, pessoal? Sabe o que é interessante? Que isso foi feito. Isso foi feito pelos apóstolos e isso está sendo feito por nós, testemunhas de Jeová. Tá certo? Aqui em Atos, capítulo 5, versículo 42, Atos, capítulo 5, versículo 42, pode abrir na Bíblia de vocês aí, por favor. Pegue a Bíblia de vocês, abram na João Ferreira de Almeida, na King James, na sua Bíblia católica, todos vocês que estão na live. Atos 5, 42. E todo dia, no templo e de casa em casa, continuavam sem parar a ensinar e a declarar as boas novas a respeito do Cristo Jesus. Então nós vemos que os apóstolos, eles iam de casa em casa, eles pregavam para as pessoas, eles falaram sobre as boas novas, tá certo? Então, meus amigos, isso que nós temos que fazer. Mas o que são essas boas novas do reino? O que o reino de Deus fará? Aí que entra o restante da nossa palestra. Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, quem aqui já fez a oração do Pai Nosso? Quem pode responder? Por favor. Eu sou testemunho de Jeová, sim, Emília. Quem aqui já orou a oração do Pai Nosso? A Rebeca, quem mais? Só a Rebeca? A Albi? Gente, vocês nunca oraram? A Amanda, o Shinai Inácio, o Washington, Diana, agora sim, a Cláudia, o Isla Marque, o Raela Araújo, muito bem, muito obrigado, gente. Presta atenção, pessoal. Na oração do Pai Nosso, você fala o seguinte, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Qual é o nome que nós temos que santificar? O nome do Pai. Não é o nome do Filho, nem o nome do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nem nome não tem, né? Mas o nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Em português, pode ser Jeová. Tá certo? Em português, o nome pode ser traduzido como Jeová. Você pode chamar de Yahvé também, não tem problema. Eu não estou aqui brigando por causa de pronúncia. Mas o nome de quem tem que ser santificado? O nome do Pai, o tetragrama, Yud-He Vav-He, que é Jeová em português. Tá certo? Mas aí que entra o ponto. Depois disso, o que Jesus ele pede na oração do Pai Nosso? Quem que pode me ajudar aí?
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O que fala depois, gente? O que fala depois, pessoal? Isso, Albi. Venha a nós o vosso reino. Isso, Rebeca. Venha a nós o vosso reino. Olha o reino aparecendo de novo aí. Aí eu pergunto para vocês, o que é reino? Reino é um governo. Quem reina, governa. Um rei, hoje nós não temos mais reis, né? Hoje é presidente. Alguns países ainda tem, né? Mas, na época que era reinado, o rei, ele governava, ele tinha poder absoluto. Quando Jesus pediu na oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. O que Jesus estava pedindo? Jesus estava pedindo, Jeová, papai, meu pai amoroso, nosso pai, por favor, governe a terra. É isso que ele estava pedindo. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Ele ainda fez uma comparação. Ele fez uma comparação. Ele falou, Pai, que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Então, qual é o propósito de Deus para a terra, gente? O propósito de Deus para a terra é que a terra seja destruída? O que vocês acham, pessoal? E aí, pessoal? De acordo com o que você ora na oração do Pai Nosso, o propósito de Deus é que a terra seja destruída? Não! O propósito de Deus é restaurar a terra. É fazer com que ela se torne novamente um paraíso. A terra será novamente um paraíso. A terra inteira será um lugar habitável, sem guerra, sem doença, sem morte, sem nada disso. Vamos ler um texto aqui, Salmos capítulo 37, versículo 9. Salmos 37, 9. Fala assim, ó. Pois os maus serão eliminados, pois a terra será destruída. É isso que está escrito aqui, gente? Pois a terra será destruída. É isso que está dizendo aqui? Não, né? Quem que vai ser destruído? Quem que vai ser eliminado? Os maus. Mas os que esperam em Jeová possuirão a terra. Apenas mais um pouco e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Então, qual é o propósito de Deus para a terra? Que a terra volte a ser um paraíso. E não ia ficar só no Jardim do Éden. A terra ia ser um paraíso de forma global. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Olha aqui. Tá vendo? E viverão nela para sempre. Ah, mas isso é Antigo Testamento, rapaz. Você tá louco. Você tá falando besteira. Você é herege, né? Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 5, falou: felizes os de temperamento brando, ou os mansos, porque herdarão a terra. Tá vendo? Então nós vemos que o propósito de Deus para a terra é que ela seja inteira, transformada num paraíso. Gente, para que isso aconteça, o que Deus ele tem que fazer? Ele tem que reinar, ele tem que governar a terra, tá? Aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33, fala o seguinte, ó. Lucas 1, 32 e 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E Jeová Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai,
e ele será rei sobre a casa de Jacó para sempre, e não haverá fim do seu reino. Isso aqui é uma profecia, ok? Então, aqui mostra que Jesus Cristo será nosso rei. Ele governará a terra por 1000 anos. Ele vai acabar com o sofrimento. Ele vai acabar com a morte. Ele vai acabar com tudo que é mal. Mas para que isso aconteça, o que Deus tem que fazer com os governos? Com esses governos corruptos? Com esses governos que são dominados por Satanás? Isso aqui, ó. Daniel capítulo 2, versículo 44. Eu tô falando bem claro os textos aqui para você abrir a tua Bíblia e ler na tua Bíblia, tá, gente? Abra a Bíblia de vocês. Tira a Bíblia de vocês aí da estante, que tá aí tudo empoeirada no Salmo 91. Tira a Bíblia, pega aí essa Bíblia que você tem aí, tá? Você que tá com a Bíblia guardada, abra a Bíblia, acompanha comigo os textos, tá certo? Acompanhe comigo, gente. Vamos ler Bíblia, gente, tá? Ó, nos dias desses reis, que é dos governos atuais, né? Aqui é uma profecia que Daniel estava revelando ao rei Nabucodonosor, tá certo? O Deus do céu estabelecerá um reino. Tá vendo? Você pode perceber que a Bíblia inteira, qual que é o contexto maior da Bíblia? O que a Bíblia gira em torno do quê? Do reino de Deus. Pode perceber isso aí. Tudo gira em torno da soberania de Jeová. De Jeová ter o direito de governar, porque ele é o melhor governante. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos. E somente ele permanecerá para sempre. Então, o que Deus ele fará no futuro? Ele vai destruir todos os reinos. Sabe quando isso vai acontecer? Na guerra do Armagedon. Na guerra do Armagedon, os demônios, eles vão inspirar os governantes a se reunir com uma batalha global contra Deus. Imagina quem que vai vencer essa batalha, né? Não tem nem o que falar, né? Quem que vai vencer a batalha? Tá certo? Mas da onde que você tirou isso? Você tá louco? Você tá, ó, deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Presta atenção, gente. Lembre-se desse texto aqui que eu acabei de ler, Daniel 2:44. Presta atenção nesse texto. Daniel 2:44. Eu vou ler de novo. Presta atenção. Nos dias desses reis, dos governos, dos reis, dos que governam a terra, Jeová, que é o Deus do céu, estabelecerá um reino. Então ele vai estabelecer seu reino, que jamais será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. O que quer dizer isso aqui? Hoje em dia, quando morre um governante, entra outro. Ou, como nós estamos na democracia, quando acaba os 4 anos, tem uma nova eleição para entrar outro ou ficar o mesmo por mais 4 anos. O reino de Jeová não vai passar para a mão de nenhum outro povo mais. Tá? Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre. Então, Jeová, por meio de Jesus Cristo, ele vai destruir os reinos humanos. Ele vai destruir. Olha só, Apocalipse 16:16. Abre aí a Bíblia de vocês. Apocalipse 16:16. Fala o seguinte, ó. Deixa eu ler um texto antes um pouquinho, que é o 14. Fala assim, ó. Apocalipse 16:14. De fato, são expressões inspiradas por demônios. Olha que eu tô falando, ó. Quem que vai inspirar os reis da terra? Os demônios. Ó, os demônios, tá? De fato, são expressões inspiradas por demônios e realizam sinais. Vão aos reis de toda a terra habitada, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escute, venho como um ladrão.
Feliz aquele que fica desperto e conserva consigo as suas roupas, para que não ande nu e as pessoas não olhem para a sua vergonha. E elas os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então nós vemos aqui claramente que o que vai acontecer? Os reis da terra vão se reunir para uma grande guerra. E quem vai tomar conta dessa guerra da parte de Deus? Jesus. Ele vem. Ele vem como ladrão. E ele fala, feliz aquele que fica desperto. Por quê? Porque nós temos que ficar despertos para que nós não sejamos destruídos junto com os maus, com os ímpios. Tá certo? Quem vai lutar no Armagedon, gente? Como eu disse, Jesus Cristo, liderando um exército celestial, lutará contra os inimigos de Deus e os vencerá. Aonde está escrito isso? Vamos ler. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19, versículo do 11 ao 16, Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Aquele que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro. Quem que é esse que está montado no cavalo branco, gente? É óbvio que é Jesus, tá? E ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são chama ardente, e na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo. E está vestido com uma roupa manchada de sangue. Por que o apóstolo João viu isso? Está vestido com uma roupa manchada de sangue. Lembrando do sacrifício que ele fez pela humanidade. E olha do que Jesus é chamado, Ele é chamado de a palavra de Deus. Aqui é Jesus, obviamente é Jesus. Vamos continuar lendo aqui, Também os exércitos no céu o seguiam. Quem tem o exército de anjos ao seu dispor? Jesus, em cavalos brancos, e eles estavam vestidos de linho fino, branco e puro. Da boca dele se estende uma longa espada afiada, para que ele golpeie com ela as nações. Quem que Jesus vai golpear, gente? Quem que ele vai golpear? As nações. Ele as pastoreará com vara de ferro. Além disso, ele pisa o lagar da fúria da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Ele pisa o lagar da fúria da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Aqui você vê claramente que Jesus é um e Jeová, o Deus Todo-Poderoso, é outro, né? Na sua roupa, assim, sobre a coxa, ele tem um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que lindo, gente. Jesus é o nosso Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Por quê? Porque Jeová deu esse poder a ele, tá certo? E lá no versículo 19 ao 21, fala assim, E vi a fera e os reis da terra, olha aqui, lembra que eu falei dos reis da terra? Lembra de Daniel 2,44? Lembra de Daniel 2,44? Que Deus estabelecerá um reino que jamais será destruído? E esses reinos, ele vai esmigalhar todos os reinos. E vi a fera e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para travar guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. A fera foi apanhada e junto com ela o falso profeta. O falso profeta são as religiões falsas, Babilônia, tá? Que realizava na frente dela os sinais com que enganavam os que tinham recebido a marca da fera e os que o adoravam à sua imagem. Ainda vivos, ambos foram lançados no lago ardente que queima com enxofre. Tá vendo? Mas os demais foram mortos com a longa espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se saciaram com a carne deles. Gente, isso é uma profecia que vai acontecer. Não aconteceu, obviamente, ainda. E os inimigos aqui de Deus incluem aqueles que se opõem à sua autoridade e os que os desprezam. Tá certo? Então Jesus, ele vai destruir os reinos da terra. Ele vai destruir Babilônia Grande, que é o império mundial da religião falsa, que matou e mata os profetas de Deus, tá? Os que fazem a vontade de Deus. Ela tem sangue em suas mãos. A religião falsa tem sangue em suas mãos.
tá certo? E olha só, Ezequiel 39:7, Ezequiel capítulo 39, versículo 7, fala assim, ó: tornarei conhecido o meu santo nome entre o meu povo Israel, e não deixarei mais o meu santo nome ser profanado, e as nações terão de saber que eu sou Jeová, o Santo em Israel. Olha que interessante. Então aqui fala o quê? Jeová, quando Jesus Cristo acabar com Babilônia, acabar com os reis da terra, e ele começar a reinar, ele vai santificar o nome do seu Pai, o nome de Jeová. É o que ele fala para a gente pedir na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Olha só. Então nós vemos aqui, gente, presta atenção. Jesus Cristo, ele é este rei que vai destruir os reinos da terra. Ele é este rei que vai santificar o nome do Pai. Ele sempre fazendo a vontade do Pai. E aí, a partir desse momento, a terra vai começar a ser restaurada. A terra vai começar a ser restaurada. Tem alguém aqui, por favor, da igreja pentecostal? Eu não tô aqui eu só queria saber, tá? Tem alguém da igreja pentecostal aí? Assembleia de Deus? Tem alguém aí? Ninguém, gente? Jaqueline, tudo bem, Jaqueline? Obrigado. Cláudia também. Indy também. Sabia que tinha, né? Pessoal, olha que coisa interessante, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Quem já vê minhas lives há um tempo sabe que eu gosto de Bíblias, né? Então eu tenho umas 30 Bíblias aqui. Dentre elas, ó, alguém conhece essa Bíblia aqui, ó? Alguém conhece essa Bíblia aqui, pessoal? Eu sou testemunha de Jeová, Leonardo. Essa é uma Bíblia de estudo da Igreja Pentecostal, tá bom? Por que eu tô com ela aberta? Porque é o seguinte, aqui em Isaías, capítulo 65, versículo 17, começa algumas profecias, ó. A primeira delas é aqui, ó. Porque eis que crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E eu folgarei em Jerusalém e exultarei o meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para outros habitarem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos ou escolhidos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. A palavra velhice aqui está acrescentada. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos de Jeová, e os seus descendentes com eles. Tá, beleza. Você está lendo um texto aqui, né? Aqui está falando, gente, do paraíso, quando Jesus começar a governar e depois do milênio. Então aqui está falando que não haverá mais clamor, dor, morte. Aqui está falando que as pessoas não envelhecerão mais. Aqui está falando que as crianças não nascerão com perturbação. Mas o grande ponto que eu queria mostrar não é nem o texto. Eu queria mostrar o que tem na nota da Bíblia da Igreja Pentecostal. Olha, porque assim, ó, por que eu queria... Eu sou testemunha de Jeová, você que me acompanha na live sabe disso, você que está chegando agora, muito obrigado pela sua participação.
e eu vou reafirmar. Eu sou testemunha de Jeová. Eu sou batizado, ativo, testemunha de Jeová. Tá certo? Mas, olha o que diz na Bíblia Pentecostal, aqui, na nota de rodapé. Presta atenção nisso aqui, ó. Ó, não mudei de Bíblia, hein? Ó, deixa eu abrir a Bíblia de novo aqui, ó. Caiu, peraí. Ó, Bíblia Pentecostal, ó. Eu tô com a mesma Bíblia, ó. Não mudei de Bíblia, hein? Ó. Cria os céus e nova terra. Esta profecia prediz o futuro reino de Deus na terra. Eu vou ler de novo, ó. Esta profecia prediz o futuro reino de Deus na terra. Isaías fala a um só tempo da era da eternidade, em que o pecado e a morte já não existirão, e da era messiânica, o reino milenial, que antecede. Note que o versículo 18 começa com um enfático adversativo, mas haverá, na verdade, novos céus e nova terra, mas Deus também tem planos para Jerusalém do reino milenial de Cristo. Aí aqui no versículo 25, que fala do lobinho e do cordeiro, ó, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz Jeová. Olha o que a Bíblia Pentecostal diz, ó. Paz e segurança, caracterização, o reino messiânico. Animais antes selvagens se tornarão mansos, em harmonia perfeita existirá entre eles. Agora eu pergunto para vocês, por que, ó, com todo respeito e carinho, não tô aqui para criticar religião nenhuma, por que a igreja pentecostal não ensina isso? Por quê? Ah, não é física, é espiritual, Claudiano. Então os animais aqui, eles vão se tornar anjos também? Ah, pelo amor de Deus, gente. Olha, é isso que eu falo. Eu leio na Bíblia deles. Tá? Aqui tá falando na terra, ó. Esta profecia prediz o futuro reino de Deus na terra. Na terra. Tá vendo? Não, Karina, o que eu quero dizer é o seguinte. Nas Bíblias da igreja pentecostal, eles têm notas que ensinam a verdade. Só que quando você vai num culto, eu não sei como eles chamam, culto, missa é católico, né? Eles falam que todo mundo vai para o céu, que a terra vai ser destruída. Entendeu? Ó, e olha que contradição. Olha que contradição. Aqui está dizendo que, ó, em um só tempo da era da eternidade, em que o pecado e a morte já não existirão. E da era messiânica, que antecede. Então, a era messiânica, o reinado milenar, ele antecede esse reino de Deus na terra. Tá vendo aqui? Esta profecia prediz o futuro do reino de Deus na terra. E depois fala que o reino milenar antecede. Ó, antecede. Beleza. Só que aí, quando você vem aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, em Apocalipse capítulo 20, presta atenção nisso aqui. Olha a contradição. Apocalipse, ó, capítulo 20, fala assim, ó. Haverá paz, segurança, prosperidade e justiça em toda a terra. Tá aqui, ó. Então Jesus vai governar a terra e haverá tudo isso na terra. A natureza será restaurada à sua condição original de ordem, perfeição e beleza. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? A natureza será restaurada à sua condição original. Mas aí, quando você lê aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, no capítulo 21 de Apocalipse, haverá a destruição da terra, das estrelas e galáxias. O céu e a terra serão abalados. Tá vendo? Você tá vendo? Então, isso aqui, ó, é uma clara contradição com o que eles escreveram lá em Isaías. E até porque, olha só. Cadê a outra Bíblia, meu Deus? Sumiu. Pera aí, gente. Tá aqui. Essa outra Bíblia aqui também é uma Bíblia de estudo pentecostal, ó.
Essa aqui é a Bíblia Palavra-Chave, é uma Bíblia pentecostal, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Quer ver? Ó, Bíblia Palavra-Chave, tá aqui. Essa Bíblia aqui, ó, olha aqui, ó, de quem que é? A Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tá vendo? Apresenta a Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Olha só que interessante, ó. Vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 20. A nota de rodapé, tá? Não vou ler a Bíblia. Apocalipse, capítulo 20. Ó. Olha aqui, Apocalipse 20. Fala assim, ó. Neste capítulo, Jesus Cristo retorna para estabelecer o seu reino milenar de 1000 anos na terra. Tá aqui, ó, na terra. Há várias referências proféticas que descrevem uma ocasião particular em que Cristo estabelecerá um reino na terra. Até cita Daniel 2,44 aqui. Aí, gente, olha só, no capítulo 21... E viu um novo céu, uma nova terra. Isso aqui é um novo governo. A palavra céu representa governo. Nova terra é uma nova sociedade humana, tá bom? O mar já não existe no sentido de fúria, tá bom? A Bíblia diz, eu não vou entrar em pormenores aqui. Olha o que diz aqui, ó. Nesses 2 últimos capítulos, são descritos detalhadamente o novo céu e a nova terra. A palavra novo é uma tradução do grego kainon, que significa qualitativamente novo. O novo céu e a nova terra não são duplicatas do céu e da terra que agora existem. Alguns sugeriram que o novo céu e a nova terra serão como este céu e esta terra eram quando foram criados. Bíblia de estudo da Igreja Pentecostal de novo, só que agora com uma nova interpretação. Falando que o novo céu e a nova terra é uma forma de dizer que há novos céus, por quê? Porque quem governa hoje é Satanás. O novo céus é o novo governo, que é Jesus governando, depois ele vai passar para Jeová o governo. E a nova terra é uma nova sociedade humana, sem imperfeição, sem nada disso. Não é à toa que aqui, se você ler, ó, fala o seguinte, ó. Eu vi o novo céu, a nova terra, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de Deus que descia do céu. Essa nova Jerusalém aqui, gente, de Deus que descia do céu, é os 144 mil que reina com Cristo, tá? Eles são a nova Jerusalém, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Então o marido aqui é Cristo, tá vendo? E ouvi também uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Olha que interessante, aqui não está falando que os homens vão ser anjos, vão ser criaturas espirituais. Aqui está falando o contrário, que Deus estará com os homens. Não é claramente que Deus vai vir morar aqui com a gente, tá? Aqui está falando que o tabernáculo de Deus estará com os homens. Tabernáculo, você lembra da época de Moisés. Quando Moisés criou o tabernáculo, quando ficava uma nuvem em cima do tabernáculo, representava que Deus estava com eles. Quando aquela nuvem saía, era para eles levantar acampamento e ir para outro lugar. Então, a nuvem que enchia o tabernáculo, principalmente o Santíssimo, representava a presença de Deus. Ok? Então fala, ó, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Isso aqui vai acontecer quando a humanidade for restaurada, quando Deus destruir todos os maus, quando somente boas pessoas estarão vivendo aqui na terra. E quando isso acontecer, olha o que Deus ele vai fazer, ó. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte. Aonde que tem morte, gente? Na terra. E Deus vai acabar com a morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então Deus, ele vai acabar com o sofrimento, ele vai acabar com a morte.
Ele vai acabar com toda a injustiça. Lembre-se, pessoal, qual que é o resumo da Bíblia aqui que eu queria passar para vocês? Deus estava sozinho. Deus criou Jesus. Por meio de Jesus, Deus criou todas as outras coisas. Eis um anjo que se rebelou no céu, que queria ele ser o Deus, ele queria ser o governante. E ele ganhou isso por um tempo, está governando aqui na terra. E ele desencaminhou 1/3 dos anjos com ele. E a terra também. Entrou o pecado no mundo, a morte por meio do pecado. Jesus veio e morreu por nós para nos libertar do pecado e da morte. Hoje, quem faz a vontade de Deus tem esperança de viver para sempre, porque Cristo morreu por nós. Porque Cristo é nosso Senhor e Salvador. Por Cristo ter feito isso, quando ele voltou aos céus, ele recebeu todo o poder, honra e glória. E ele é nosso rei. Ele é rei de reis e senhor dos senhores. Claro que isso não fala que ele é maior que o Pai. Se você ler 1 Coríntios 15, 27 e 28, fala que o Pai ainda é maior do que ele, está acima dele. Tá? Eu não vou ler, porque eu estou resumindo aqui. E no futuro, Jesus Cristo vai trazer o Armagedon, vai destruir todos os reinos da terra, toda religião falsa, e vai reinar. E no reino de Jesus, ele vai ressuscitar os mortos. Ele vai fazer uma ressurreição em grande escala. Ele vai acabar com a doença, ele vai acabar com a morte, ele vai acabar com o sofrimento. Depois dos 1000 anos tiverem terminado, ele vai soltar Satanás por um curto período de tempo. Para quê? Para um teste final. Porque muitos dos que serão ressuscitados não aprenderam sobre Jeová. Eles são ressuscitados como injustos. E eles passarão por esse teste. E muitos, infelizmente, cairão. E aí, depois que eles caírem, Jesus vai destruir por completo Satanás, todos os anjos malignos e também aqueles que não foram encontrados no livro da vida. Eles serão jogados no lago de fogo e enxofre, que representa a segunda morte. E após isso, entra o texto que vocês estão vendo na tela. Que Deus vai acabar com tudo o sofrimento, não vai mais haver morte, sofrimento, dor, nada disso. A tenda de Deus estará com a humanidade. E o nome de Deus será santificado na terra inteira. O nome de nosso Senhor Jeová. E eu acredito que lá nós vamos falar o nome dele na pronúncia original mesmo, que hoje foi perdida, né? Mas hoje nós traduzimos para Jeová em português, né? Alguns falam Yahvé, lá a gente vai falar o nome de Deus na pronúncia original. Não que isso seja tão importante, porque Jeová, ele é mais importante nós entendermos o significado do nome dele, né? Do que a própria pronúncia em si. Ok? Então, meus amigos, depois de tudo isso, Jeová terá o seu nome santificado na terra inteira. Ele será soberano e não vai mais haver morte. Não vai mais haver ninguém para contestar a soberania, o direito de Deus governar. E só lembrando, né, acabando aqui a live, hoje eu estou fazendo essa live dia 23, sábado. Amanhã tem a celebração da morte de Jesus, tá bom? Em todo mundo, as testemunhas de Jeová celebram, relembram o que Jesus ele fez por nós. Jesus morreu por nós. E por causa da morte dele, você que está me assistindo tem a oportunidade de viver para sempre. Então, se você recebeu esse convite ou você sabe de um salão aí perto de você, vai na reunião, gente. É uma reunião de mais ou menos 1 hora, onde você vai aprender por que Jesus morreu por nós, o que você tem que fazer para demonstrar gratidão por ele e tudo mais. Tá bom? Gente, legal, Wellington. Um abraço para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Muito obrigado do fundo do meu coração por você ter ficado até aqui. Hoje eu não vou ficar mais, tá? Eu vou encerrar mesmo a live aqui. Um grande abraço, fiquem com Jeová e até um próximo vídeo. Tchau, pessoal!